Nesse canal, gosto de explorar as versões para todos os mitos, personagens e fatos das histórias desse mundo e do outro, o mais atemporal possível. Tento trazer algo para nos fazer pensar, não para convencer. Peço com humildades. Inscreva-se, curta, sempre estarei explorando aqui os limites das crenças dos tempos e das opiniões. Bem, vamos lá. Cosmogonia, a origem do mundo. Versão com parágrafos estendidos, parte 1 de 95. No princípio de tudo, antes que o tempo tecesse suas linhas e antes que houvesse qualquer forma de luz ou sombra, existia apenas o caos, uma vastidão sem fronteiras, um abismo insondável, de onde nada se distinguia, pois nada havia a ser distinguido. Era um vazio tão absoluto que não se podia chamá-lo de escuro, pois nem mesmo a treva existia ainda. Nenhuma estrela brilhava, nenhum sopro de vento rompia o silêncio, nenhum pensamento circulava no éter informe. O caos era a não existência, era a semente dormindo no útero da eternidade, era a pausa que antecede a primeira nota de uma sinfonia cósmica ainda não composta. No entanto, em sua silenciosa imensidão, o caos continha dentro de si a potência para gerar tudo. As alturas vertiginosas do céu, as profundezas obscuras da terra, o calor do amor e o frio da morte. Era paradoxalmente o nada e a promessa de tudo. E dessa promessa latente, de uma inquietude silenciosa que não podia mais ser contida, começaram a brotar as primeiras entidades primordiais, os fundamentos que moldariam o universo como um oleiro molda o barro bruto. Do coração indistinto do caos, surgiu Gaia, a terra-mãe, sólida, fértil, maternal e infinita em sua paciência. Gaia não surgiu com o estrondo de uma criação violenta, mas floresceu como uma brisa suave que toma forma, que adquire contorno e substância, preenchendo o vazio com sua presença inquebrantável. Seu corpo era feito de montanhas, vales, rios ocultos e sementes não germinadas, e ainda que tudo dormisse em silêncio sob sua pele de pedra, ali repousavam todos os futuros jardins e desertos do mundo. Gaia era o leito sobre o qual o cosmos um dia repousaria, o ventre generoso que abrigaria deuses imortais. E mesmo antes de falar, ela já existia como certeza, o chão firme sob os pés do possível. Enquanto Gaia se erguia com sua vastidão acolhedora, outro ser emergia do caos, não para oferecer solidez, mas para cavar abismos sem fundo. Tártaro. O abismo sombrio nasceu nas entranhas do vazio, como um reflexo sombrio do que Gaia seria na superfície. Ele era a queda eterna, o eco da ausência de luz, a prisão do irreversível. Se Gaia era o lar da criação, Tártaro era o refúgio do que não poderia mais retornar. Sua essência era feita de correntes invisíveis, de silêncios densos como pedra, de horrores não revelados que sussurravam promessas aos ouvidos dos deuses. Em seus domínios, o tempo curvava-se e o espaço desvanecia-se, e mesmo os mais poderosos temiam ser esquecidos em seus corredores infinitos. Tártaro não guerreava, não chamava, não ansiava. Ele apenas esperava, paciente como só a eternidade sabe esperar. Das frestas do caos também nasceu Erebo, a personificação das trevas mais densas e antigas, não aquelas que surgem após o pôr do sol, mas as trevas que antecedem a própria luz. Erebo espalhou seu manto por tudo que tocava, não para destruir, mas para envolver, ocultar, silenciar. Era a sombra que não dependia de nenhuma luz, o véu espesso que abafava qualquer chama antes mesmo que ela pudesse acender. Com Erebo, o universo ganhou profundidade, ganhou segredos, ganhou a possibilidade do mistério. Sua presença permitiu que houvesse contraste, que houvesse dualidade, que a claridade, um dia, tivesse contra quem lutar. Ele era o guardião do oculto, o primeiro a compreender que o que se esconde tem tanto valor quanto aquilo que se revela. Logo após Erebo, surgiu Nyx, a noite primordial, que deslizou entre os véus do caos como uma bailarina silenciosa, espalhando sobre tudo uma beleza tão profunda quanto o sono e tão densa quanto o esquecimento. Nyx não era apenas ausência de luz. Ela era a senhora do repouso,
da introspecção, dos sonhos e das revelações noturnas. Sua presença envolvia os outros seres como uma mãe embala um filho, com um carinho que ao mesmo tempo conforta e intimida. De seu ventre escuro nasceriam, no futuro, entidades terríveis e sublimes. Pois a noite, assim como a alma, é um berço onde se misturam as visões e os terrores. Nyx reinava com autoridade serena. Sua majestade não precisava de tronos ou cetros, pois era evidente como o brilho das estrelas que um dia brotariam em sua escuridão. Então, quase como um sussurro de calor que invade um quarto gélido, Eros nasceu, não como um guerreiro nem como um titã, mas como uma força irresistível, invisível, imensamente poderosa. Ele era o amor, o desejo, o ímpeto de unir o que estava separado, de aproximar os opostos, de despertar a criação através da atração mútua. Não era um sentimento suave como os mortais mais tarde pensariam, mas sim um impulso feroz, o motor da existência, o fogo que faria Gaia desejar, que uniria o céu à terra, que faria o cosmos girar. Onde Eros tocava, algo nascia, pois sua energia rompia a inércia do caos. Era ele que faria as entidades se olharem, se desejarem, se enfrentarem e se fundirem, pois o amor, antes de ser ternura, é também tensão, chama e transformação. Gaia, agora desperta e sentindo o impulso vibrante de Eros, voltou-se para dentro de si e, sem precisar de outro, gerou Urano, o céu estrelado, vasto, magnífico e azul como a promessa da eternidade. Urano não nasceu aos poucos, ele se expandiu em todas as direções, envolvendo Gaia com seus braços infinitos, como um amante recém-chegado e faminto. Ele pairava sobre ela como um véu, como uma cúpula resplandecente cheia de potencial. Era feito de brisas, relâmpagos não revelados, estrelas adormecidas e ventos que ainda não haviam sussurrado segredos. Urano olhava para Gaia e a cobria com sua presença, e dessa união silenciosa, dessa dança de toques cósmicos, nasceria uma linhagem que ecoaria pelas eras, marcando o início de uma nova ordem no universo.